Olá, amigo internauta, bem-vindo ao Papo Expresso, o seu canal sobre vigilância sanitária no YouTube. Hoje estamos novamente com o gerente de sangue, tecidos, células e órgãos da Anvisa, João Batista, que vai falar um pouquinho da estratégia da Anvisa para se adequar à recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que decidiu pela constitucionalidade da doação de sangue por homens que fizeram sexo com outros homens. Havia uma restrição da Anvisa nesse sentido, e agora, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, a Anvisa está se adequando a essa nova decisão. Olá, João, bem-vindo ao programa. Eu gostaria então que você começasse contextualizando para a gente o que foi essa decisão do Supremo Tribunal Federal, qual foi o impacto dela, qual foi o embasamento que a Anvisa está tendo agora científico para fazer essas adequações. Olá, Danilo, obrigado pela oportunidade. Esse é um tema bem importante, é um tema sensível, né? Só para você ter uma ideia, quando o STF iniciou essas discussões em 2016, né, a gente já vinha discutindo esse tema há algum tempo aqui na agência, ele só terminou as decisões judiciais em 2020, para a gente perceber a sensibilidade do tema, né? Nós estamos no contexto, quando a gente fala sobre esse assunto, no contexto da transfusão de sangue, né? E principalmente no processo produtivo do sangue, desde o doador, né, desde que é coletado no doador, até esse produto se transformar num produto terapêutico para salvar milhares de pessoas numa transfusão, em situações graves, né, que o paciente esteja envolvido. Nesse contexto, eu acho que é importante entender que, neste contexto, uma grande preocupação da agência reguladora, e aí na vigilância sanitária, como tema de vigilância sanitária, é que esse sangue seja seguro, né, e seja produzido de qualidade. Quando eu falo em segurança, aí nós entramos num aspecto importante de que a coleta desse sangue, ela precisa ser feita da melhor forma possível e em indivíduos mais seguros possíveis. Então, as agências reguladoras, elas definem no mundo inteiro, né, inclusive por orientação da Organização Mundial de Saúde, tecnologias ou metodologias de análise que envolve avaliações individuais, né, e também avaliações populacionais, do ponto de vista de você tentar escolher ou triar, né, indivíduos de populações de menor risco. Nesse contexto, surgem há muitos anos, né, as normas desde 1980, começa a identificar grupos populacionais que são mais vulneráveis, ou chamado população-chave, para a transmissão de agentes infecciosos pelo sangue, e aí a gente utiliza as questões das doenças sexualmente transmissíveis. O HIV é um grande exemplo, né, disso. Esse é um tema, como eu disse anteriormente, é um tema bem sensível. E um dos grupos populacionais que eram até então triados, que a gente chama cientificamente de homem que faz sexo com outro homem, ou homem que fizeram sexo com outros homens, essa metodologia que se utilizava se fazia uma triagem, né? O profissional da saúde, né, quando ele fosse fazer a avaliação, ele fazia essa avaliação do ponto de vista de grupo populacional. Se o indivíduo fizesse parte, né, dessa prática populacional, ele era triado, no caso do Brasil, ele era triado por 12 meses. Né? E essa restrição que existia era só no Brasil ou era uma restrição para esse grupo populacional em nível mundial? Estados Unidos, Japão, Europa, esses outros países também tinham esse tipo de restrição? Isso. Essa é uma discussão que as agências reguladoras fazem no mundo todo. O FDA, né, tanto que é a agência americana, as agências europeias, enfim, eles fazem essa discussão. Então, existe uma prevalência que a gente chama de inaptidão de 12 meses. Né? Nos últimos anos, isso muito recentemente, né, nos últimos anos, eu falo, por exemplo, nos Estados Unidos, o FDA, no início desse ano, ele passa de uma inaptidão de 12 meses para 3 meses. Né? O Japão anteriormente também tinha feito uma restrição para 6 meses, o Canadá para 3 meses, né? A Inglaterra também vem estudando 3 meses. Então, existia um movimento de estudo, né? Um movimento de estudo para reduzir de 12 meses para períodos mais condizentes com as tecnologias que são disponíveis hoje. Eu falo tecnologias laboratoriais. É muito importante que o ouvinte entenda que no processo de avaliação do doador, se faz um
uma conexão entre as avaliações clínicas epidemiológicas também com as avaliações laboratoriais. Logo depois que o candidato, né, a pessoa candidata à doação, ela vai ser apta para doar, o seu sangue vai para um laboratório para fazer testes laboratoriais de marcadores de doenças, hepatite B, hepatite C, HIV, sífilis, como também a gente chama de caracterização desse material. Por exemplo, testes para saber se a pessoa é do sangue A, do sangue B, do sangue O, enfim. Então, essa restrição de 12 meses, pelo que eu estou entendendo, de homens que tiveram relação com outros homens, estava muito mais relacionada à questão da metodologia de detecção de determinadas doenças no sangue dessas pessoas do que com uma questão cultural, por exemplo, que é um tema que sempre surge. É isso? Isso, exatamente. Essa restrição tem muito a ver com a capacidade metodológica dos testes de detectar, que a gente chama de janela imunológica ou janela diagnóstica, né? Depois que você tem contato com um agente patogênico, um vírus, por exemplo, é necessário ter um tempo para que aconteça replicação viral, o vírus, né, ele entra em contato com as células humanas e começa a produzir, então, marcadores para ser detectado nos testes laboratoriais. Né? Então, isso pode demorar, pode variar de 10 dias a 30 dias. Tem casos de 90 dias. Então, dependendo do marcador, dependendo da metodologia utilizada, do fabricante, depende de uma série de coisas metodológicas, né? De uma série de ações metodológicas aí importantes para ser avaliado. Então, esse período é o período de janela. O que essas agências reguladoras, o que os reguladores fazem? Eles utilizam esse período médio, né? E faz um período de uma margem de segurança e estabelece então, estabelece então, o que a gente chama de tempo de inaptidão. Né? Hoje, com as tecnologias, com a introdução dos testes de biologia molecular, isso reduziu bastante. Por isso que as agências estão discutindo a redução para 6 meses ou mesmo 3 meses. Né? E com essa decisão do Supremo, na prática, mudou o quê com essa janela? Para a Anvisa e para a questão do doador? Perfeito. Mudou que com a decisão do STF, o Brasil não pode mais fazer a avaliação por grupo populacional, no caso do HSH, né, do homem que faz sexo com outro homem. Não pode mais fazer essa inaptidão pelo grupo populacional. Então, o que a Anvisa entendeu a partir das falas dos ministros no julgamento, né, é que era importante, nesse momento, que se fizesse uma avaliação sanitária de práticas individuais que fossem acrescidos a risco. Não fizesse mais por uma triagem por população em geral, mas se focasse em práticas acrescidas de risco. Essa foi, então, a atitude da Anvisa a partir daí. Então, a Anvisa, quando terminou o processo judicial, né, e a decisão do STF, o que aconteceu? A Anvisa começou seus trabalhos e de uma forma rápida, né? Então, ela reuniu os grupos de especialistas, fez várias reuniões com esses grupos para entender o processo. Né? Nós também fizemos uma aproximação com a comunidade científica. A gente tem grupos de cientistas no Brasil estudando comportamentos e práticas ligadas à doação de sangue, então isso ajudou também a gente ver como é que algumas práticas poderiam ser inseridas nesse processo. Né? A gente aproximou também da comunidade LGBTI+, com representantes, né, dessas comunidades, para nos ajudar a entender a visão, né? Porque o que se percebe, o que aconteceu no julgamento do STF, é que, de um lado, existia um dado científico, que é um dado epidemiológico, é por isso que a Anvisa se baseava, o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, as outras agências, se baseavam nesse dado epidemiológico populacional. E, de um outro lado, existia uma percepção social de um processo discriminatório por preconceito. Né? E é válido essa percepção. Realmente, nós estamos diante de uma triagem. A palavra triagem é uma palavra discriminação, eu discrimino indivíduos, né, para coletar melhor sangue, no sangue mais seguro. Então, essa percepção social de discriminação por preconceito, né, por orientação sexual, de gênero, né, ou percepção de gênero, essa é uma prática válida. E o STF resolveu juridicamente isso. Agora, do ponto de vista sanitário, como que nós vamos lidar com o risco epidemiológico que é presente? Então, qual foi a atitude da Anvisa nesse momento? Reunir esses especialistas,
né? Nós não temos nenhum método validado em grandes populações de doadores, né, que sejam utilizados pelas agências internacionais, então a gente não tem esse método validado. O Brasil vai ser o primeiro país, pelo menos de grande população, a trabalhar com somente dados de comportamentos individuais, né, ou práticas individuais acrescidas de risco. Então, nesse momento, foi necessário reunir a comunidade científica e reunir especialistas que lidam diariamente com a triagem de doadores, com as avaliações de doadores. João, eu vou pedir para a gente encerrar esse programa e você volta no próximo programa explicando para a gente quais foram esses critérios. A Anvisa lançou um guia recente também para esses profissionais, um guia orientativo para os profissionais que trabalham na seleção dos doadores. E aí eu vou voltar te perguntando para você falar um pouquinho para a gente quais foram esses critérios, como que se definiu isso, qual que é a estratégia pensada, tá bom? Okay. E você, amigo internauta, não deixe de acompanhar o Papo Expresso, seguir nossas atualizações e acompanhar o restante da entrevista do João Batista aqui no nosso canal. Muito obrigado. Obrigado. É isso aí. Se inscreva no canal do Papo Expresso, siga a Anvisa nas redes sociais, ative as notificações e dê o seu like.